Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos olhar duas funções específicas, que é a função constante e a função do primeiro grau. São duas funções que vão aparecer no movimento uniforme, que a gente vai estudar agora na próxima aula, tá bom? Então são duas funções aí importantes. A primeira, que é a função constante, ela é a mais simples. O que significa? Se você falar, se você ouvir qualquer número aqui na função, qualquer x, ela vai retornar sempre o mesmo valor k. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a função f de x seja igual a 2. Tá? O que significa? Se você ouvir um x, colocar um x aqui, você vai retornar 2. Se você ouvir 2, você vai retornar 2. Se você ouvir 3, você vai retornar 2. E assim sucessivamente. Isso é chamado uma função constante. E aí, toda vez que nós fazemos um gráfico desse tipo de função, vamos chamar aqui, colocar retas, os eixos cartesianos. Olha o que acontece. Vamos falar que aqui são os valores de x e aqui são os valores retornados da função. Então, ó, se x aqui ó, é 1, eu retorno 2. Então, vou pôr aqui ó, 1, eu retorno 2. Então, vem aqui, põe o ponto no gráfico, né? Ó, 1, 2. Mesma coisa, 2, retorno 2. Então, se eu ponho x2, a função retorna 2. Mesma coisa com 3. Ó. Então, você percebe que se você ligar todos os pontos da função, você vai obter o quê? Uma reta horizontal. Essa é a função constante. Que é, generalizando, né? Coloquei aqui, ó, se f de x é igual a k, então vai ser uma reta horizontal, cujo valor é aqui, que corta o eixo da ordenada no valor k. Tá? Bom, vamos para a próxima, que é a função do primeiro grau. A função do primeiro grau é sempre uma função desse tipo aqui, ó, y igual a x mais b, onde a é diferente de zero. Se a fosse zero, ia ser a função constante, né? Então vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. F de x igual, vamos supor, 2 vezes x mais 1. Tá bom? Essa é uma função. Primeiro grau? É, porque ó, eu estou colocando a, o valor 2. Esse a aqui eu coloquei 2. E no lugar do b eu coloquei o valor 1. Vou pegar dois pontos, que é o que eu preciso para traçar o gráfico dessa função. Vou pegar o f de x igual a f de 1. Então, estou substituindo 1 aqui no valor de x. Vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Vai ficar 2 mais 1, 3. Vou pegar um outro valor, f de 0, por exemplo. 2 vezes 0. Então, quando x for 0, a função vai retornar 1. Ok? Pegando esses dois valores, eu já consigo construir o gráfico, que eu sei que é uma reta, tá bom? Ó. Então, vamos fazer esse gráfico aqui, ó. Que dá. Então, aqui eu vou colocar os valores de x e aqui os valores da função. Certo? Bom, olha só. Se x for 1, vou colocar 1 aqui. A função vai retornar 3. Então, 1, 2, 3 aqui. Então, eu venho aqui, coloco o ponto. Se x for 0, a função retorna 1. Então, se x for 0, 0 está aqui, né? A função retorna 1. Então, o ponto, nesse caso, está aqui, ó.
Se x for 0, a função retorna 1. Ligando o ponto, eu obtenho o gráfico da função, tá bom? Aí, obviamente, você pode jogar mais valores para obter a reta inteira aqui, né? Não tem problema, tá? Mas existe uma forma de generalizar isso. Ou seja, olhando a função, para a gente não ter que ficar substituindo os valores para fazer o gráfico, a gente só de olhar aqui, a gente já vai conseguir montar o gráfico. Como assim? Olha só, seguinte forma. Esse ponto aqui ó, vai ser o B e esse aqui o menos B sobre A. Vou provar para vocês. O primeiro acontece no seguinte caso. Ó. Se eu pegar o f da função, vamos colocar a função aqui, né? F de x. Eu estou generalizando, colocando uma função genérica, né? Então vai ser assim, A, x mais B. Então não estou colocando números, estou colocando incógnitas, generalizando a ideia. Se eu pegar f de 0, ó, ou seja, estou impondo x0, vai ficar A vezes 0 mais B. Então eu descubro que f de 0 é igual a B. Ok? Então, o que é esse ponto? Ó? Vou colocando numa nomenclatura de ponto. Esse aqui vai ser o x, esse aqui vai ser o y. Eu estou falando que se x for 0, y foi o retorno da função, tá? É b. Então, eu já descobri o primeiro ponto, ó, 0b. Que é o que acontece nesse caso aqui, ó. X igual a 0, vendo que estão os valores de x. Se x for 0, vai dar b. Mesma coisa aqui, ó. Se x for 0, vai dar b. Vamos pegar o próximo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer f de x e vou impor 0. Eu quero que o retorno seja 0 da função. Ou seja, eu quero saber para que valor de x que a função retorna 0. Então, eu vou pôr aqui, ó, a x mais b igual a 0. Então, a vezes x igual a menos b. Passei para lá negativo, né? Se tivesse somado menos b dos dois lados. E passo dividindo. X igual a menos b sobre a. Então, de novo, eu consigo escrever em nomenclatura de ponto. Ó. Vou pôr aqui o ponto no eixo x e aqui o ponto no eixo y. Tá? Eu estou dizendo o seguinte, que toda vez que o x for menos b sobre a, y vai ser 0. Como eu sei que é uma reta, eu posso colocar esses dois pontos. Vamos analisar esse aqui. Ó. Ele colocou menos b sobre a aqui e menos b sobre a aqui. Aí você fala, por que está dos dois lados? Simples, olha só. Ele pensou, se a for menor que 0, isso daqui é um número negativo. Ó. Isso daqui é um número negativo. Número negativo dividido por um número negativo dá positivo. Então, ele está no eixo positivo do x. Então, ele traçou a reta aqui. Ó. Isso significa que se a for menor que 0, a reta é decrescente. Tá? Agora, nesse caso, menos b sobre a, e o a é positivo. Então, menos b sobre o número positivo vai dar menos. Então, está na parte negativa do eixo. E aí você tem uma reta, se a for maior que 0, uma reta crescente. Acho que você não precisa se preocupar muito com os sinais, porque na prática, quando você estiver jogando os valores aqui, eles já vão sair automaticamente, tá bom? Acho que se você lembrar que se a for menor que 0, e se a aqui for um número negativo, a reta é decrescente, e que se a for maior que 0, a reta é crescente, já é suficiente, tá? Então, pessoal, com essa generalização aqui, a gente já tem a ideia de como trabalhar com a função do primeiro grau. Então, a gente já pode partir para estudar um movimento uniforme, tá bom? Qualquer dúvida, deixa abaixo aí nos comentários. Abraço e até a próxima.